Sim, sim, tá tudo prontinho. Segundo capítulo dessa história maravilhosa. Eu vim buscar a mulher da minha vida. Será que o Valdir vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Você tá torcendo pelo Valdir, o caminhoneiro? Ah, meu Deus, eu tô numa expectativa. Mas a história é simplesmente maravilhosa. E a gente vai para o segundo capítulo, que já está prontinho aqui. Vocês vão se apaixonar por esse momento da história. Mas antes, convite especial. Se inscreva aqui no canal, tá? Não esquece, é muito importante que você se inscreva no canal. Ô Paulinho, e o outro canal seu? Então, aquele outro canal, eu quero que você vá lá, especialmente se você gosta das histórias da meia-noite, as histórias misteriosas. Eu irei publicar todas lá. Obviamente que hoje há outras histórias de outros estilos lá também. Mas as histórias de mistério, as histórias do sobrenatural, as histórias da meia-noite ficam no outro canal agora. Então a gente fez uma divisão, perfeito? Aqui você vai ouvir as histórias que você está habituado a ouvir. E no outro canal, inclusive, nós temos o URL do canal, é facinho de você acessar. Por enquanto o canal chama-se A Verdade de Cada Um. Esse que você está é o Paulinho Boa Pessoa Oficial, o outro, A Verdade de Cada Um. Então lá você vai poder ouvir as histórias misteriosas, as histórias sobrenaturais, as histórias chamadas da meia-noite. Perfeito? Bom, já pedi a você que se inscrevesse no canal. Agora mais um pedido. Se torne membro aqui do nosso canal. Eu até quero chamar a atenção de quem já era membro e houve um problema, um erro cometido e essas pessoas deixaram de ser membro. Mas foi um problema de alguém que mexeu aqui sem querer no canal. Perfeito? Então você deixou de ser membro. Então agora você tem que retornar, tem que voltar a ser membro. Observa direitinho aí. Seja membro do nosso canal. Isso para mim é muito importante e o YouTube considera importantíssimo, porque você passa a assinar por nós aqui do canal. Só que eu não posso demorar muito, porque a história de hoje vem com tudo. O segundo capítulo dessa história está lindo. Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui do canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, então eu voltei para o meu lugar meio sem saber onde enfiar o chapéu. Mas uma coisa eu tinha certeza. Naquela noite não foram só os pratos que giraram no alto. Girou a minha vida também, e o eixo desse rodopio tinha um nome: Anica. O circo, depois que as luzes se apagam e o povo vai embora, vira um outro mundo. Não tem mais aquelas risadas de crianças, nem pipoca estourando, nem palmas batendo no ritmo do encanto. Só ficam os sons baixos, alguém que resmunga de um lado, um cachorro que late, até um cabrito que berra, uma lona sendo dobrada ao longe, alguém lavando pincéis, as vassouras varrendo o picadeiro que já brilhou tanto. Naquela noite, eu então me recolhi para a bolé do caminhão. Era só uma parada, mais uma entre tantas que a estrada me obrigava a fazer. Mas meu coração, esse não estava em trânsito não. Estava criando raiz num lugar que era
terminantemente proibido. Era. Sim, eu apesar daquela intimidade que eu estava querendo criar com o pessoal do circo, ali eu ainda era um estranho. Liguei o rádio e veio uma daquelas modas sertanejas antigas que falam de saudade, de querer e não poder. Eu dei uma risada abafada e pensei comigo mesmo: mas olha só no que você foi se meter, seu Valdir. Olha onde você está, seu Valdir. E foi nesse instante que eu escutei uma batidinha na porta. Olhei pelo retrovisor e vi. Era o Ravel, o maquiador do circo, o amigo inseparável da Nica e aquele que estava se afinando tanto comigo. Sim, eu e o Ravel, nós estávamos nos tornando cada vez mais amigos. Já falei do Ravel aqui, vocês sabem. É aquele que se parece muito com o Ney Matogrosso. Ele estava com uma bata florida, os cabelos presos num lenço azul e um jeito de quem já sabia mais do que deixava escapar. Eu abri a porta, o Ravel subiu e, se acomodando com naturalidade no banco do carona, como se aquele caminhão também fosse um pouquinho dele. E de fato era. E ele disse: você gosta de sofrer, é? Ele falou assim do nada, com aquele tom que mistura ironia com cuidado de amigo. Ficar aqui, ouvindo essas modas dor de cotovelo, quando tem uma mulher lá atrás, suspirando por você, Valdir. Soltei um riso curto, meio sem graça. A Ravel era um cara assim, direto. É dessas pessoas que enxergam por dentro. A Nica falou de mim, foi? Eu perguntei, tentando parecer ser leve para ele. Ele olhou de lado, com os olhos pintados de brilho, mas carregando uma sinceridade que quase cortava o ar. Valdir, nos últimos dias, ela não fala em outra coisa que não seja você. Só fala de você, dos seus olhos, quando ela gira os pratos, do jeito que você segura o seu chapéu, até do modo como você pronuncia o nome dela. A Nica, você fala com cuidado para não errar, né? Dividindo as sílabas, como se dissesse uma prece. Eu baixei os olhos. A verdade, quando vem assim na voz dos outros, pesa mais. Ela está se apaixonando, Valdir. Eu conheço essa minha amiga. Ela não é de se entregar fácil. Só que quando entrega para valer, entrega de verdade. E olha, ele continuou ajeitando o lenço no cabelo. Se você não quer nada sério com ela, só para você é um caso assim de estrada. Se é assim, se for assim, então é melhor você nem voltar mais. Ir embora, ir agora. E não voltar mais. Sem aceno, sem promessa. Porque essa mulher sofre demais nas mãos daquele bruto do Boris. Ela já te contou. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ela não te contou nem a metade. Ele judia muito dela. O Boris, ele é abusivo. Ele é agressivo. Meu peito, nessa hora, quando o Ravel falava assim, o meu peito doeu. Doeu quando ele falou especialmente o nome do Boris. Eu sabia das grosserias, do ciúme doentio, da agressividade disfarçada de posse, e isso só aumentava a minha culpa. Foi quando eu falei: Ravel, eu juro para você que eu nunca quis ferir a Nica, machucá-la. Eu falei até com a voz embargada, mas também eu não sei exatamente o que fazer. Eu sou apenas um caminhoneiro. Eu não tenho lona, nem picadeiro, nem raiz em lugar nenhum. Ele sorriu, um sorriso meio doce, meio triste. E quem disse que amor precisa de picadeiro, Valdir? Ela não quer fantasia, Valdir. Ela quer paz. Ela quer alguém. Olha, todo ser humano quer. E ela mais do que ninguém quer e merece. Ela quer um amor. Ela quer um lugar
para deitar a cabeça e não ter medo de apanhar por sonhar. Ele suspirou fundo nessa hora, quase sussurrando. E eu sonhei tanto com um dia em que ela teria alguém como você, Valdir. Um homem que a olhasse com respeito, com desejo, mas sem pressa. Que a visse além do corpo lindo que ela tem, do corpo leve que ela tem, além daquela maquiagem brilhante que ela pede para que eu faça nela. E eu faço com tanto amor. Eu queria exatamente um homem assim como você, que a visse e a visse por inteira. Nesse momento, o rádio tocava uma canção lenta com um acorde de sanfona que parecia falar no meu ouvido. Meus olhos se encheram d'água. E eu não sou um homem de chorar fácil. Mas ali, naquela boleia, com o Ravel dizendo tudo que talvez nem a própria Nica tivesse coragem de dizer, eu sentia que não era mais livre como antes. Algo dentro de mim tinha sido capturado. E não era só o meu coração, era a minha alma. Você acha mesmo? Fala a verdade, Ravel. Você acha mesmo que ela me ama? Assim, a nível de querer ficar comigo. E foi a primeira vez que eu usei essa expressão, esse verbo, fugir. Assim, que aceitasse até fugir comigo? Eu perguntei, quase como se eu fosse um menino. A Ravel tocou de leve a minha mão calejada e falou com firmeza. Eu não acho. Eu sinto isso. E se você também sente, Valdir, então lute por ela, antes que a roda do circo gire de novo e a leve para longe de você. Lute por ela. Eu apoio qualquer coisa que você fizer, desde que seja com verdade e para ficar para sempre com a minha amiga. Houve um silêncio. Nós nos olhamos, nos despedimos por aquela noite. O Ravel saiu do caminhão em silêncio, com a leveza de quem cumpriu uma missão. Ficou só o cheiro do perfume dele e as palavras ainda dançando no ar. Naquela noite eu senti que eu não ia conseguir dormir. Mas eu decidi, e não era mais uma ideia solta nem um impulso do homem carente. Era uma decisão firme, batida com o martelo da alma. Eu queria Nica para mim, toda, inteira, com suas danças no picadeiro, com os seus olhos que brilhavam de dentro para fora, com o jeito doce de falar o meu nome e até com o passado dolorido que ela carregava nos ombros leves. Bom, passado todos nós temos, né? Todos nós. Eu não conseguia mais me imaginar virando a chave do caminhão e deixando a Nica para trás. Já não dava. Eu era dela e eu queria que ela também fosse minha. Mesmo sem ter prometido nada, mesmo sem ter dito e nem ouvido, eu já era dela e agora eu queria que definitivamente ela fosse minha. Mas eu sabia também que querer não era tudo. Eu estava ali, ainda sentado na boleia do caminhão, os olhos perdidos no vazio, ruminando um jeito de fazer isso acontecer. Cheguei a pensar de novo naquela palavrinha que eu havia dito ao Ravel minutos antes. Caramba, só se eu fugir com ela. Assim, roubá-la, como se rouba uma mulher de um casamento preso no medo, meu Deus do céu. Como é que se constrói um nós sobre uma história que já vinha cheia de rachaduras e ameaças? Ela tem sofrido tanto com esse tal de Boris. Foi quando eu escutei de novo batidas na porta do meu bruto. Mas não eram as batidas agora como as de Ravel. As de Ravel leve e ritmadas. As batidas agora eram secas, rápidas, fortes. Meu coração deu um salto no peito, desses que quase fazem a gente perder o fôlego. Olhei assim pelo retrovisor rápido
e por um segundo desejei ter me enganado. Mas não, era ele. Era o Boris. Meu Deus do céu, era o Boris, o marido da Anica. Ele estava parado ali do lado do motorista, braços cruzados, olhar escuro, um homem como ele era, um homem atarracado, firme, com aquela postura de quem não se abaixa nem para pegar moeda no chão. Fiquei sem ar, quase tive uma síncope ali mesmo. Sei lá porque ele estava ali, será que... sei lá. Destravei a porta num gesto mecânico e ele nem esperou eu convidar e também não pediu licença. Boa noite, caminhoneiro, disse ele com a voz rouca de cigarro e desconfiança. Boa noite, eu respondi, tentando manter o tom firme, mesmo com a alma tremendo por dentro. Ele não quis subir. Ficou do lado de fora, de pé, apoiando-se à beira da porta. Os olhos me sondando como se buscassem alguma fraqueza nos meus. E aí, gostou do número do Globo da Morte? Perguntou com naturalidade de quem comenta o tempo, mas quem carrega realmente uma dinamite na fala. Engoli seco. Olha, Boris, eu vou te contar meu número preferido. É corajoso demais. É impressionante. Você perguntou se eu gostei? Eu amei. É o meu momento predileto. Ele fez que sim com a cabeça, mas sem sorrir. E aí ele disse: não é para qualquer um não esse número. Você sabe, Valdir, eu só faço esse número com meu irmão, o Florim. Com o outro, eu não tenho coragem. Aquilo lá exige muita confiança. Muita confiança, Valdir. É uma entrega total. Se o camarada que está com você dentro de um globo da morte hesitar por um segundo, meu Deus, eu nem sei o que pode acontecer. Uma coisa é certa: a gente se arrebenta, se mata ali dentro. Aquilo não tem esse nome Globo da Morte à toa, não. De fato, ele é mortal. Enquanto ele comentava, eu fiquei calado. O peso do que ele dizia não estava nas palavras, estava nas entrelinhas, no ar denso que havia entre nós. E ele continuou: Valdir, a vida é isso aí, né? Continuou olhando para o nada. A vida, o que é? Equilíbrio, e risco e confiança. Tem gente, Valdir, que acha que pode entrar em terreno alheio, pisar sem ser visto, mas o chão afunda, meu amigo. O chão cobra. Nessa hora a respiração me faltou de novo. Sei lá, será que ele sabe de alguma coisa, meu Deus? Eu sabia o que ele queria dizer e também sabia que ele não precisava dizer a coisa com todas as letras, mas ele estava dando um recado. Talvez desconfiasse. Sim, certeza ele não tinha de nada. Talvez desconfiasse, mas era um recado que ele passava com tinta vermelha invisível. Ele olhou para os lados, como quem certifica de que está sozinho, e então ele fez mais uma coisa que me deixou muito assustado. Levantou assim a barra da camisa e mostrou, preso à cintura, o cabo de um revólver. Era preto, fosco, silencioso. E ele disse: tá vendo aqui, Valdir? Aqui você pode dormir sossegado, viu? Ele disse com um meio sorriso que gelou até a minha espinha. Ninguém estranho encosta aqui. Não, ninguém invade. Aqui não. Se houver qualquer aproximação que eu desconfiar, eu meto fogo, meto bala sem dó, sem errar. Aliás, eu sou um exímio atirador. Treino muito. Sou muito bom nisso. Fica sossegado aqui, Valdir. Aqui você pode dormir tranquilo. Fechei as mãos no volante para disfarçar o meu tremor. As minhas mãos suavam. Eu estava morrendo de medo.
E eu disse para ele: tá certo, Boris, agradeço o aviso. Eu até consegui falar, mas com a voz que já não era só a minha voz, era falha, era a voz do medo. Boris de novo baixou a camisa com calma, como quem guarda um segredo no lugar. Deu 2 passos para trás, olhou de novo nos meus olhos e finalizou: durma bem, Valdir. Vim aqui só para te tranquilizar. Virou-se e foi embora, andando devagar, como quem não precisa correr de nada. Ele sabia o que fazia. E sabia que o susto que me deu naquela noite não ia me deixar dormir tão cedo. Fiquei ali, sozinho de novo, com o rádio ainda ligado em algum sertanejo que falava de paixão impossível. Mas a minha cabeça girava, e girava mais do que as motos do Globo da Morte. Eu comecei a refletir: por que o Boris veio aqui? Por que ele me falou desse jeito? De repente, a minha consciência pesada que está fazendo com que eu tenha medo. Ou será que não? Ou será que ele percebeu alguma coisa, desconfiou de alguma coisa? Será que alguém deu com a língua nos dentes? Bem, mas dentro de mim a decisão estava tomada. Eu precisava daquela mulher, e era justamente da mulher dele. Mas e agora? Eu sabia que para ficar com a Nica, eu ia ter que enfrentar mais do que o medo. Eu ia ter que enfrentar a morte e o homem que a pilotava com gosto, o Boris. Aquela noite não teve lua. O céu era um breu sem fim. E eu ali dentro da boleia do caminhão, tentando digerir as palavras do Ravel e as ameaças mascaradas do Boris. O rádio já nem tocava mais. Desliguei. O silêncio fazia mais sentido naquele momento. Fechei os olhos, mas o sono não vinha fácil. E quando veio, não trouxe descanso. Trouxe um sonho estranho. Um pesadelo assim, entre aspas. Mas um sonho tão vívido que parecia real, daqueles que a gente acorda com o suor escorrendo pelas ventas, pelas costas e o coração martelando no peito. O sonho foi o seguinte, quer dizer, um pesadelo. Era o seguinte: nesse sonho o circo estava em alvoroço. As pessoas corriam de um lado para o outro. Os artistas cochichavam aflitos. Florim, o irmão do Boris, tinha se machucado. Uma queda boba num ensaio. O pé torcido, a perna inchada. Ele não ia poder se apresentar. E o Globo da Morte era a grande atração final. E não podia falhar, não podia faltar. No meio da confusão, eu vi o Boris parado no centro do picadeiro, com o rosto duro, os olhos em chamas, procurava alguém. Então ele me viu. "Ei, caminhoneiro!" gritou, apontando o dedo como um juiz aponta o réu. Você mesmo. Eu confio em você, caminhoneiro. Venha fazer o número comigo. Venha fazer comigo o Globo da Morte. Peraí, eu tentei recuar. Eu nem sei andar de moto, eu sou caminhoneiro, homem, mas não deu tempo. De repente, aquelas coisas do sonho, eu já estava de macacão de couro, um capacete nas mãos, sendo empurrado por mãos que eu não via. A multidão aplaudia. Ravel, meu amigo, ele gritava algo ao longe, mas o som era abafado, eu não conseguia entender. Entrei na estrutura de ferro, a gaiola, o Globo da Morte. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. O som ecoou dentro da minha cabeça como um trovão preso no crânio. As motos foram ligadas. Primeiro a do Boris e depois uma que colocaram sob mim. Sem saber como minhas mãos estavam nos guidões, e quando eu percebi, eu já estava girando dentro do Globo da Morte. No início, era como estar preso dentro de um tornado.
A força me puxava para os lados, meus olhos não conseguiam focar, a moto do Boris circulava ao meu redor como um predador rondando a presa. A cada volta ele chegava mais perto, e perto demais. Não era mais uma exibição, era uma caçada aquilo era uma caçada. Ele me seguia com os olhos fixos, como se quisesse me atingir, me esmagar, me apagar. Eu girei, desviei, eu quase bati na lateral da gaiola, eu quase perdi o controle. O chão desaparecia debaixo de mim e tudo girava. A vida, o medo, o amor, tudo girava. Eu gritei, mas ninguém conseguia me ouvir. O público só aplaudia, como se tudo fizesse parte do número. E foi aí que, no meio da velocidade, eu vi uma figura surgir à beira da porta da gaiola. Ravel, o meu amigo, vestido com um manto colorido e como um anjo de outro mundo, os cabelos soltos, os olhos brilhando, e com as mãos ele abriu a porta daquele globo. Corre, Valdir, corre! Ele gritou, corre enquanto ainda pode, Valdir. E eu não pensei. Larguei o guidão da moto, pulei da moto, atravessei o arco de ferro e rolei no chão de terra batida do picadeiro. Levantei cambaleando e olhei para trás. A moto do Boris ainda girava, mas agora girava em chamas. Pegava fogo. E ele, lá em cima dela, cercado de fogo por todos os lados, rodando sem parar. Mas não gritava, sorria. Apesar de tudo ele sorria. Um sorriso sinistro que não era dor, era desafio, de loucura. E antes que a estrutura desabasse, ele olhou para mim através do fogo, do metal e da distância e disse com os olhos: você não vai sair vivo dessa, E foi nessa hora que eu acordei. E quando eu acordei, eu estava suando em bicas. O suor escorria da testa, as minhas mãos tremiam, o motor do caminhão estava desligado, mas meu coração parecia um V8 desregulado. Levei uns segundos para entender que aquilo era só um sonho, ou quase. Porque ali, deitado no banco da boleia, eu percebi, o aviso estava dado. O perigo era real. Boris não ia entregar fácil. Não. Aquela mulher, ele havia... Pelo menos ele se sentia assim, o dono dela. Ele não era, porque isso não era justo. Ela era minha, ela tinha que ser minha, mas Boris não ia entregar fácil. Ele ia girar no globo da vida, no globo da morte, até a última volta. E se eu quisesse tirar a Nica daquela gaiola que ela chamava de vida, eu ia ter que encontrar a porta correta, a porta certa, a senha, e talvez contar com um anjo como o Ravel para me salvar. Mas o que eu sabia mesmo naquela hora era que eu não podia mais fingir que era só uma paixão de estrada. Não era só uma paixão de estrada, aquilo era amor. E o amor, às vezes, exige coragem de entrar no globo da morte, e sair antes que você vire cinza ou pedaços. No outro dia, a minha intenção era sair cedo. E realmente queria pegar a estrada antes que o sol nascesse. Mas depois da noite difícil, eu acabei demorando a pegar no sono, e quando eu percebi, já era tarde. Abri as cortinas do poçante e vi que o dia estava claro. O barulho suave da lona do circo balançava ao sabor do vento, se misturava com os sons do acampamento acordando, e aí eu ouvi a voz dele. Valdir, bora tomar um cafezinho, ó? Era o Ravel. Que alívio. Era o meu amigo Ravel. Eu sorri. Fiquei feliz de ver aquele sujeito que em tão pouco tempo
conseguiu me passar uma confiança danada. Desci do caminhão e fui até o trailer dele. Ravel me recebeu com aquele jeito espalhafatoso de ser e encantador ao mesmo tempo. Me levou para dentro do trailer e lá dentro o cheirinho de café recém-passado misturava com um perfume doce, coisa fina. Eu lavei o rosto na pia pequena que ele tinha e quando voltei, ele já tinha colocado 2 canecas de café com leite quente sobre a mesa, tinha também umas broas de milho num prato de ágata azul. Come, Valdir, come. Foi a Claudinha da bilheteria que fez. Essa mulher sabe mexer com fubá, viu? Ele disse, rindo e já me servindo. Eu me sentei e peguei uma broa. De fato, estava muito gostosa, deliciosa, macia por dentro e crocante por fora. E quente. O meu amigo Ravel havia passado a broa pelo forno antes. Enquanto tomávamos café, o Ravel me olhou firme, como quem quer ter a certeza de que não está falando ao vento, e disse: não esqueça do que a gente conversou, hein? Não esqueça. Essa mulher, ele está falando da Nica. Essa mulher está apaixonada por você e ela não merece sofrer mais. Eu balancei a cabeça e sorri e disse para ele: não esqueço não, Ravel. Isso tudo me pegou de um jeito que eu nem sei explicar. Mas você ainda vai ouvir falar de mim e da minha decisão. Da decisão que eu já tomei, Ravel. Ele sorriu com os olhos naquele lindo ano de 1987. Nada de celular, nada de WhatsApp, mas eu escrevi o telefone da minha casa. Eu já disse a vocês, apesar de separado já havia 4 anos, eu ainda morava na cidade de Leme. Morava sozinho numa casa. Enquanto eu viajava, a casa ficava fechada, apenas sendo limpa e cuidada pela minha vizinha Celina, a mulher que eu pagava para fazer isso. Lá eu tinha o meu telefone. Então eu escrevi o telefone de casa num papel e entreguei para o Ravel. Ravel, quando der, me liga. Mas sim, principalmente se puder, eu quero te pedir um favor, entrega esse papel cópia dele para a Nica, mas com jeito, tá? Com cuidado. Se ela perguntar, diga que, conforme eu já havia dito, eu tinha mesmo que ir embora, mas deixei isso com você. Ela vai entender. Pode deixar, caminhoneiro apaixonado, ele disse com aquele ar teatral e emocionado que só ele tinha. Vou passar para ela com o coração aberto. Então eu e Ravel, nós nos abraçamos forte. Não era apenas um cumprimento, era uma troca. Um selo de algo que não precisava mais de palavras. Quando eu saí do trailer do Ravel, ainda olhei para o lado e vi o trailer da Nica. Estava fechado. Sabe, me deu uma vontade de bater na porta. Uma vontade quase incontrolável. Mas não, eu seria ousado demais. Ainda mais depois da noite anterior. Eu não queria assustá-la de novo. Eu voltei para o caminhão, liguei o motor do bruto, ouvi aquele ronco forte do meu velho companheiro de estrada, ajeitei os retrovisores e foi aí, bem nesse momento, que eu vi a porta do trailer dela se abrir. Meu coração deu um salto, um pulo. Fiquei com medo de que talvez pudesse ser o Boris, mas não era. Era ela. E ela apareceu, parada na porta, os cabelos soltos, um olhar que cortava a distância entre nós e até encurtava essa distância. Ela me olhou, não disse nada, mas nem precisava. Ali naquele instante eu soube. Era uma despedida, delicada, silenciosa, mas era uma despedida real.
E mesmo com o peito apertado, eu jurei para mim mesmo ali naquela hora, com as mãos firmes já ao volante e os olhos ainda nela. Olha essa, pensei comigo e falei, mesmo que fosse só para que eu escutasse. Olha, essa vai ser a última despedida. Da próxima vez, ou eu volto para ficar, ou eu volto para te carregar, para te levar comigo. Eu virei buscar você, mulher da minha vida. E aí, a gente não vai se despedir nunca mais. Nunca mais haverá despedida entre nós. E foi assim que eu parti com meu bruto. O ronco familiar encheu o peito de coragem, mas não foi capaz de abafar o som do meu coração, que naquele instante parecia motor acelerado também. Descompassado, é verdade, mas acelerado. Me ajeitei no banco, puxei o cinto com força, como quem se prepara para encarar uma travessia mais difícil do que asfalto e chuva. Foi quando olhei pelo retrovisor. O circo estava ficando para trás. Deu uma vontade de voltar, mas uma vontade tão grande de voltar. A estrada me recebia como sempre. O cheiro de diesel, o bafo quente da cabine, a solidão familiar. A diferença é que dessa vez eu não estava sozinho de verdade. A Nica veio comigo. Não se assuste. Ela veio comigo grudada no pensamento, feito poeira no para-brisa. Sim, ela estava dentro do meu coração. Ela estava presente no meu pensamento o tempo todo. Então eu passei pela região de Araguari, nas Minas Gerais, quase na divisa com o Goiás. Poderia ter feito um frete mais curto. Poderia ter voltado para casa na cidade de Leme. Tudo isso eu poderia ter feito. Mas eu precisava me testar, sabe? Eu queria entender o que de verdade se passava com o meu coração. Então, eu entrei em contato com aquela transportadora que tinha suas cargas para Belém. Eu já havia recusado uma viagem dessas dias antes. Vocês lembram, né? Mas agora era diferente. Agora eu queria ir. Meu destino, eu queria que fosse Belém do Pará. Da onde eu estava, no Brasil Central, mais de 2.200 quilômetros de distância. Caminhão carregado, estrada mista com asfalto bom e buracos traiçoeiros. Média da velocidade 70 km por hora, paradas para descanso, refeição, abastecimento. Eu calculei, seriam uns 3 dias inteiros de viagem, talvez 4, a depender das condições. Isso na ida e depois o mesmo tempo na volta. Já que eu não podia voltar de lá batendo lata, é o que a gente diz quando está com o caminhão descarregado. Tempo suficiente para me testar. Eu queria me testar. Tempo suficiente para tentar me esquecer dela, ou me entender de vez com ela. Na soma, seria uma viagem de mais ou menos, calculei, 10, 12 dias, por aí. No primeiro dia de viagem, a saudade bateu forte. Era uma saudade estranha, antecipada, sabe? Como se eu estivesse voltando de um lugar onde eu fui feliz por meia hora. E tudo me fazia lembrar dela. Um caminhão de lona colorida me fez pensar no picadeiro. Um café quente na beira da estrada me lembrou o café com o Ravel. Um pé de manga torto, solitário, parecia Nica se equilibrando na corda bamba. Me peguei rindo sozinho e depois fiquei sério, muito sério. Valdir, o que você está fazendo da sua vida, rapaz? Eu pensei alto, falei alto, quando o rádio tocava uma moda antiga.
Eu não sabia ao certo. Eu só sentia que eu precisava ir até o fim daquele trajeto. Era como se a estrada estivesse me chamando por uma prova final. Caminhão carregado, eu já havia partido, destino Belém. 2.200 quilômetros. O cálculo foi mais ou menos aquilo mesmo. Deu 4 dias. O caminhão estava bem carregado e a estrada bastante difícil. Finalmente cheguei a Belém. Numa manhã de céu nublado, um calor abafado de Belém. Chuva lá, certeza, sempre tem uma chuva. Entreguei os documentos da carga, encostei o caminhão no pátio da transportadora, na fila para descarregar. Ainda ia demorar um bom tempo. Foi aí que eu me lembrei dela, da Nádia. Calma, eu vou explicar, vocês vão entender. A Nádia, a voz dela me veio antes mesmo do rosto. Sempre me chamava de motorista do carimbó, porque dizia que meu coração dançava quando ela dançava carimbó para mim. A Nádia, ela trabalhava como recepcionista do Hotel Equatorial Palace. Um hotel assim, um lugar simples, mas muito bem frequentado por caminhoneiros que faziam a rota até Belém. Era lá que eu sempre ficava, nesse hotel. E ela era recepcionista. A Nádia era uma das minhas namoradas de estrada. E uma mulher bem resolvida, independente, uma paraense espetacular. Vou pro hotel. Vou pro Equatorial Palace. Como o caminhão ainda tinha um tempo para ser descarregado, demoraria mais de um dia, eu peguei um táxi e fui para lá. Entrei no saguão do hotel e antes mesmo de dizer qualquer coisa, ela me viu, a Nádia me viu. O sorriso dela se abriu como uma flor molhada por chuva de verão. Valdir, meu Deus! Arriégua! É uma expressão que os paraenses usam muito, especialmente o pessoal de Belém. Arriégua, Valdir! É você! Disse ela com aquele sotaque gostoso do Pará, que arrasta as palavras como quem dança. Sou eu mesmo, Nádia. Cheguei, na verdade, essa madrugada e tô descarregando. Bom, na verdade, eu tô descarregando aqui perto. Lembrei do hotel. Quer dizer, primeiro eu lembrei de você e depois do hotel e vim pra cá. Ela veio até mim, me abraçou apertado. Ainda era bonita, morena, cabelos cacheados, com vermelho discreto nas pontas, batom cor de jambo, os olhos vivos, o corpo de quem ama dançar, e ela amava mesmo. Pensei que tu tinha se esquecido de mim, motorista danado. Arriégua, quanto tempo, hein? Tem um pouquinho mais de 6 meses que eu não venho pra cá. Mas foi até bom, porque assim aumentou a saudade. É bom te ver. E tu vai se hospedar aqui hoje? Se tiver vaga, tem sim, tem sempre. E se for pra ti, se não houver vaga, a gente arruma. Eu sorri. Ela ainda muito simpática, calorosa, cheia de vida. Peguei o quarto. E mais tarde, depois de tomar um banho e descansar um pouco, eu desci até a recepção. Ela estava lá, como sempre, com uma flor de plástico em cima do balcão e um ventilador virado para si. E eu puxei conversa. E aí, Nádia? Vai até que horas hoje trabalhando aqui no hotel? Já esqueceu, né, Valdir? Saio agora às 8 da noite. Daqui 40 minutos, para ser precisa. E me diz aí, o que você acha da gente jantar juntos hoje? Arriégua, dispensaria esse convite de qualquer um. Mas feito por você é tão raro, Valdir, que eu vou aceitar. Tô convidada mesmo? Mas lógico que tá. Tô acabando de fazer o convite. Então eu vou ligar para minha mãe para que ela fique com os meninos. Porque
Eu sei que com você eu vou acabar chegando mais tarde. Nádia, por isso que eu gosto de você. Tu és ponta firme. Pode cair um pau d'água que você não arreda o pé. Cair um pau d'água lá em Belém é uma chuva grossa. E aí eu completei para ela. Eu tô afinzão de comer aquele pato daqui. Pai d'égua, pois eu conheço um restaurante aqui perto que faz aquele pato no tucupi divino. Eu esfreguei as minhas mãos de satisfação. Era tudo que eu queria. Ela deu uma risadinha e fez um gesto com os olhos. Bom, tu me pagas o jantar e quem sabe eu te pago com uma dancinha de carimbó depois. Aquele carimbó gostoso que só tem aqui, Valdir. Ainda lembra, né? Ou se lembra. Fomos num restaurante chamado Lá em Casa, é o nome do restaurante. Fica no bairro Marizal. Fica até como dica para quem um dia for a Belém. O lugar é conhecido pelas comidas típicas da região. Pedimos o pato no tucupi, tacacá e um suco de cupuaçu. Ela falava sem parar. Contava das mudanças do hotel, do novo gerente, do calor que não dava trégua, era arriégua, era pai d'égua. Falava da saudade dos tempos em que eu parava ali com frequência. Valdir, posso ser sincera? Tu foi o único homem que me fez dançar carimbó só pra você. Valdir, eu nunca tive coragem de fazer isso com nenhum outro. Como é que a gente pode esquecer, né, mulher, um gesto desse? Se rebolando naquele seu vestido vermelho. Eu quase que queimei os meus olhos. Ela riu alto, jogou o cabelo pro lado e me olhou com desejo. E hoje tem dancinha, Valdir? Quando ela me fez essa pergunta, a gente já estava no final do jantar. Já estávamos, inclusive, na sobremesa. Fiquei em silêncio por um instante. A comida estava ótima, maravilhosa, mas o meu apetite agora era outro. Ou melhor, o meu pensamento estava em outro lugar. Ela percebeu meu silêncio, ajeitou o guardanapo. O que foi, Valdir? Tu tá diferente hoje, homem? Tô, né, Nádia? Eu acho que tô mesmo. É outra mulher, né? Não, Nádia. Eu respondi de imediato. Suspirei, olhei pela janela do restaurante. Lá fora, uma moça passava vendendo castanha. O som de um rádio vinha de dentro de um carro estacionado e era o ritmo de lá. Carimbó. Tudo era Belém, mas dentro de mim, tudo era Anica. Esse era o meu teste, sabe? Meu teste passava por aí. Não é que seja outra mulher, eu respondi então para Nádia. É que eu não consigo tirar uma da cabeça. A Nádia baixou os olhos por um instante e depois sorriu, mas era um sorriso com um canto triste. Entendi. Mas me diz uma coisa, Valdir. Se fosse eu ali no seu pensamento, você também teria ido embora para se testar? Ela sempre foi esperta. A Nádia, uma paraense das mais inteligentes. E eu respondi, não, Nádia, se fosse você, eu teria ficado. Ela assentiu. A gente continuou ainda por um tempo no restaurante, saboreamos a sobremesa, o suco de cupuaçu, mas houve um silêncio novo entre nós. Quando nós voltamos para o hotel, ela caminhava devagar como se ainda esperasse um convite. Chegamos no corredor dos quartos e ali, em frente à porta do meu, ela parou, sorriu e fez uma pergunta. Por mais discreta que ela fosse, ela fez a pergunta. Valdir, quer que eu vá com você? Quer que eu vá contigo? A minha garganta travou. Eu ia dizer que sim, porque eu sempre disse que sim. 1000 vezes eu diria sim. Mas dessa vez foi diferente.
Ô, Nádia, eu tô morto de cansado, Nádia. A viagem foi puxada. Amanhã eu ainda tenho que ver se já descarregaram o caminhão e já pensar na nova carga. Eu tô com a cabeça muito ocupada. Vamos deixar para outra hora, para outro dia. Fica para a próxima. Ela demorou um segundo para responder. Tudo bem, pode. Disse até com um sorrisinho forçado, mas era a Nádia de sempre, de bem com a vida sempre. Mas se eu souber que tu voltou aqui e não me procurou, eu vou dançar carimbó pra outra, hein? Eu vou rir pensando em ti, mas pra outra, hein? Bebecita, no me alejo de tu cuerpo y le pones reggaetón. Tú la ves, suelta la melena y también el estrés cuando ponen la canción. Tú la ves, este party sigue hasta el amanecer. Otra noche en Orlando, baby, deja ese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Abri a porta do quarto, entrei, mas dessa vez sozinho. Fechei a porta com cuidado. Ainda pensei na Nádia. Pô, que pessoa espetacular. Que mulher maravilhosa. Se fosse só para encontrar uma mulher espetacular, maravilhosa, eu tinha Nádia. Mas o amor é diferente. O amor é outra coisa. Me sentei à beira da cama e fiquei ali um tempo encarando o nada. Tirei a bota, larguei o boné sobre a mesinha e encostei a cabeça no travesseiro, sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, por escolha minha... O que você está fazendo da sua vida, Valdir? Eu sussurrei. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava amando. E amar, às vezes, é abrir mão até da tentação de um passado quente para se entregar inteiro a um futuro incerto, mas verdadeiro. E naquele quarto abafado de Belém, com cheiro de ventilador velho e sabão de coco, eu soube com toda certeza: não era mais saudade passageira. O que eu sentia era amor. Amor por uma equilibrista. Mas o problema é que essa equilibrista ela era casada, e casada com um homem possessivo e agressivo. Um homem que, caso pensado, me fez questão de mostrar que ele tinha uma arma de fogo. Um revólver. Eu pensei... Não, aquilo não foi à toa. Ele não me mostrou aquela arma à toa. De fato, ele não me mostrou aquela arma à toa. Tem algum sentido para isso tudo. Foi quando eu deitei para dormir, mas acabei tendo de novo pesadelos. Não perca. Vem aí o terceiro capítulo da nossa história. Não perca. Eu vim buscar a mulher da minha vida. Let your mind rest easy when you're laying in your bed, as our conversations still running through your head. We've got big decisions, yeah, they're staring in our face. And I didn't know just how to say. Oh. But if I'm headed out, I'll be holding on. 'Cause I kinda love can take the miles. Oh, and there's no distance now that could break that tie. I'll be holding on to you till the day I die. If we're across this country, or we're half a world away, or we've always known we'd have to roll with every change,
And if the next door that opens takes you to another place, send me a postcard and I'll be dreaming of your face. Oh, if you're headed out, I'll be holding on. 'Cause I kinda love can take the miles. Oh, there's no distance now that could break that tie. I'll be holding on to you till the day I die. Even if the sun goes down right when yours is coming up, it won't set on our love. When we're headed out, we'll be holding on. 'Cause I kinda love can take the miles. And there's no distance now that could break that tie. I'll be holding on to you, and I believe we'll make it through till the day I die.